Bom, vamos dar sequência aqui à nossa aula sobre lógica proposicional. Nesta aula, nós iremos demonstrar a noção de argumentos e um sistema de dedução para verificação de argumentos válidos que utiliza regras de inferência. Então, nós vamos demonstrar algumas dessas regras. Bom, um argumento é representado dessa forma. Então, nós temos um conjunto de proposições de fórmulas válidas, que denominamos de hipóteses, e nós temos uma conclusão. Então, aqui na fórmula, P1, P2, P3 representam fórmulas bem formadas, assim como a conclusão Q. Então, a gente diz que um argumento é válido quando a conclusão Q é uma conclusão lógica das suas hipóteses. Então, a gente diz que a verdade das hipóteses implica na verdade de Q. Nesse sistema, só nos interessa o caso em que as hipóteses são verdade. Bom, então, a partir de uma premissa falsa, não é possível que a gente conclua algo. Então, a gente também tem que ter uma relação válida entre as hipóteses e a conclusão. Então, isso aqui não poderia ser fórmulas soltas, não. Então, todas essas fórmulas têm que ter a ver com a conclusão. Então, um exemplo aqui da vida real. Então, considere que esse argumento aqui. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência. Portanto, o dia tem 24 horas. Bom, as premissas aqui são válidas, certo? Então, George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, é verdadeiro. Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência Americana, é verdadeiro. O dia também tem 24 horas, mas esta conclusão não tem nenhuma relação com as hipóteses. Então, a gente não pode considerar isto aqui um argumento válido. Isso aqui é um argumento inválido. Por outro lado, esta sentença se George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, então John Adams foi o primeiro vice-presidente, George Washington foi o primeiro presidente, portanto John Adams foi o primeiro vice-presidente. Então, esse tipo de argumentação aqui, para a gente derivar essa conclusão, é chamado de uma regra chamada de modus ponens. Bom, então, a partir dessas hipóteses, se George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, então John Adams foi o primeiro vice-presidente, e a outra hipótese é George Washington foi o primeiro presidente, então eu posso concluir que John Adams foi o primeiro vice-presidente. Então, para verificar se um argumento é válido, a gente pode fazer de duas formas. Ou construir a tabela verdade, então, para cada linha onde todas as hipóteses são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira. O problema de usar a tabela verdade neste caso é que em uma fórmula muito grande, em um argumento muito grande, e que tenham várias fórmulas, isso vai ficar bastante extenso, bastante trabalhoso. Outra forma é usar um sistema de regras de dedução, que é o que nós iremos ver aqui nesta aula. Então, o intuito é modificar uma fórmula bem formada, de modo a preservar o seu valor lógico. Começando das hipóteses, a gente vai aplicar um conjunto de regras que vão transformando essas hipóteses, derivando novas regras, até que a gente consiga derivar a regra correspondente à conclusão. Então, para isso, nós podemos utilizar também aquelas regras de equivalência que vimos na aula anterior. Então, nós vamos usar aqui como ferramentas tanto as regras de equivalência quanto as regras de inferência. Então, este tipo de verificação tem este formato aqui. Então, tem um conjunto de hipóteses que eu vou extrair do meu argumento, um conjunto, e vou derivar a partir dessas hipóteses, vou derivar outras fórmulas bem formadas, a partir das aplicações das regras de dedução ou de transformações com regras de inferência. Muitas vezes nós vamos precisar fazer essas transformações para facilitar a aplicação das regras de dedução e chegar no nosso objetivo,
que é obter a conclusão derivada a partir dessas fórmulas anteriores. Então, essas regras de inferência nos permitem derivar uma nova regra a partir do conjunto de hipóteses, usando uma sequência lógica de dedução, que a gente vai enumerando. É importante observar que essas regras não se aplicam em ambas as direções, assim como a gente pode fazer nas regras de equivalência. Nas regras de inferência, eu só posso, a partir das hipóteses, chegar a uma determinada conclusão. Eu não posso ir de trás para frente, vamos dizer assim. E uma das regras mais utilizadas, mais importante, é o modus ponens. Então, o modus ponens, se eu tenho como hipótese P e tenho também no meu conjunto de hipóteses, ou em uma regra que eu derivei, P implica Q, então eu posso deduzir Q. Certo? Então, um exemplo aqui, se o último dígito de um número é 0, então este número é divisível por 10. Então eu tenho P implica Q. Se eu tenho também a hipótese, o último dígito deste número é 0, P, então eu posso derivar Q. Então este número é divisível por 10. Tá? Que só um exemplo associando com um elemento da vida real. Aqui é um conjunto de regras de equivalência, tem outras regras também, mas estas aqui são as principais. E a partir delas a gente pode resolver bastante sistemas de dedução, a gente pode fazer bastante provas de verificação para que a gente chegue a uma conclusão. Certo? Então essas regras são um conjunto básico, é o modus ponens, que a gente acabou de ver. Então se eu tenho P e P implica Q, eu posso deduzir Q. O modus tollens, P implica Q, se eu tenho P implica Q e tenho também no meu conjunto de regras não Q, eu posso deduzir não P. A conjunção, se eu tenho P e em outra regra eu tenho Q, eu posso deduzir P e Q, posso derivar uma regra P e Q. A simplificação, se eu tenho P e Q, eu posso derivar individualmente P e Q. E a adição, P, a partir de P eu posso derivar P ou Q. Certo? Então, imagine para que vocês entendam que isso é verdade. Então, se eu tenho uma hipótese P, é possível que eu derive P ou Q, por quê? Porque se P é verdade, P ou Q continua sendo verdade. Se eu tenho P e P implica Q, então se eu tenho P e eu tenho que P implica Q, então Q também é verdade. Bom, outra regra para finalizar aqui é o silogismo hipotético. Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. E esses conjuntos de regras também, se vocês tiverem dificuldade em visualizar, vocês podem fazer a tabela verdade para cada um deles, certo? E ver que realmente são equivalentes, certo? Vai ser verdade. Esta situação aqui, se for verdade, esta daqui também vai ser verdade. Certo? E assim para as outras. O sumário aqui das propriedades de equivalência lógica, isso aqui está na aula 2. Tá bom? Vou deixar esse quadrinho aqui também, que eventualmente a gente vai precisar utilizar essas regras, como eu falei, para transformar um termo no seu equivalente, para facilitar a aplicação das nossas regras de inferência. Então, na próxima aula vamos fazer alguns exercícios para treinar um pouco como é que a gente pode fazer esse tipo de verificação usando nossas regras de inferência. Então, as referências bibliográficas utilizadas foram estas aqui. Tá bom? Muito obrigado.